Olá, estudantes da terceira série, estamos aqui, meu nome é a professora Joyce, para mais um encontro em Geografia. Hoje vamos falar sobre a dinâmica de relacionamento econômico Brasil com outros blocos econômicos, focando principalmente na questão União Europeia. Dentro desse aspecto, vamos falar sobre o objetivo. O objetivo é caracterizar as relações comerciais existentes entre Brasil com a União Europeia e, lógico, dar uma pincelada sobre esse relacionamento com demais blocos, porque não podemos deixar de dizer que um aspecto globalizatório insere-se muito sobre a questão física e econômica brasileira. Então não tem como nos deixarmos de dar uma pinceladinha básica em todos de maneira geral. Para isso, logicamente, foi colocada essa imagem para que surja uma reflexão, surja uma discussão e um questionamento. O que essas duas bandeiras significam? Então observe a imagem, nós temos a bandeira do Mercosul e nós temos a bandeira da União Europeia. Dentro disso, não tem como não falar sobre essa passagem, esta trilha por qual não só o Brasil, mas o planeta todo percorreu ao longo dos anos, primordialmente pós Segunda Guerra Mundial, onde nós vamos ter várias caracterizações econômicas dimensionando a palavra desenvolvimento. Uma palavra que tem um aspecto bem amplo, bem diversificado e que sempre a você deve remeter a seguinte pergunta na sequência. Falou em desenvolvimento, pergunte do quê? Porque nós temos vários aspectos a ressaltar. Até quando olhamos essa imagem, o texto aqui colocado, nós tivemos momentos em que o mundo foi dividido em um eixo norte e sul, nós tivemos um momento em que o mundo foi dividido em primeiro, segundo e terceiro mundo, tivemos um momento em que foi falado em emergentes, falou-se também e agora também comenta-se em países em desenvolvimento. Então todas essas classificações, elas remetem a objetivos diferentes, sistemáticas diferentes e formas de avaliação diferentes. Por essa razão é que nós temos que relembrar algo que foi essencial dentro da conotação econômica pós-Segunda Guerra, que foram os blocos econômicos. Os blocos econômicos, eles remetem a uma dimensão facilitatória do mecanismo de economia mundial. Eles entram no aspecto que você tem uma circulação maior de produtos, principalmente entre países que estabelecem esse acordo, porque bloco econômico é literalmente um acordo físico, escrito, delimitado, onde países do mesmo continente ou de diferentes continentes estipulam características para facilitar o comércio ou a produção ou ainda a circulação de pessoas. Dentro desse aspecto também entra, logicamente, a visualização dos impostos, que podem ser reduzidos ou tirados por completo. Para isso, veja a imagem, mostra um símbolo para um bloco econômico que literalmente é a parceria entre países. Para isso, logicamente, já falado aqui, foi uma evolução que gradativamente acentuou-se logo depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente pela reinserção e a reconstrução do continente europeu e que se expandiu ao longo do mundo para facilitar muito as trocas comerciais usando o mecanismo globalizatório. Dentro disso, também observamos e temos que dimensionar o que significam esses tipos de blocos econômicos. Mencionei quais, temos que dizer. Então, nós temos hoje 3 na sua utilização franca e um que nunca foi posto em prática, mas que pode vir a acontecer. Nós temos o primeiro, vamos colocar em ordem de abrangência, o livre comércio. No livre comércio, nós temos uma comunicação direta entre produtos, há uma circulação livre, como o próprio nome já diz, é livre o comércio, só que não se libera outros níveis. Você não tem liberdade de circulação para que as pessoas trabalhem ou morem em outros países envolvidos no processo. Mas nós temos uma liberdade grande comercial. O exemplo é o NAFTA, que temos Estados Unidos, México e Canadá. Outro, um pouquinho mais avançado, mais abrangente, é a União Aduaneira, onde nós temos uma liberdade comercial, nós podemos até trabalhar e morar desde que tenha uma consonância, uma concordância entre os países envolvidos e
para dar uma equilibrada econômica, para que nenhum país saia em desvantagem, tem uma tarifa externa comum. É o caso do Mercosul. Esse nós conhecemos bem, está na nossa dinâmica. E ele utiliza dessa sistemática para equilibrar a economia dos países envolvidos. No caso, vamos usar a matriz do Mercosul, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina como membros ativos e outros como ouvintes. Já uma evolução disso seria o mercado comum. Não confundam o nome do Mercosul, que era uma tendência a se tornar e ainda não se tornou. O mercado comum seria uma evolução em que nós teríamos uma circulação livre de pessoas, circulação livre de mercadorias, circulação livre para o trabalho, para a moradia. Ou seja, seria um bloco integral. Neste bloco integral, hoje em funcionamento, nós temos a União Europeia. Temos também, para finalizar a tipologia, este bloco que ainda não foi colocado em prática. Seria uma evolução da união, de uma união coletiva dos aspectos sociais, políticos e econômicos, que teriam também uma moeda única. Aqui coloca-se como estágio da União Europeia, mas a moeda única dá a impressão de ser exclusiva. E aí é que não se encaixa por completo a União Europeia, porque existem países que usam o euro, que é a moeda escolhida, mas também usam sua moeda antiga. Então, isso tem que ser avaliado como algo restritivo a você dizer que já existe essa união econômica e monetária, ok? Para isso, lógico que agora vamos entrar de maneira mais clara e mais específica dentro do aspecto relacionado neste encontro, que é falarmos do relacionamento Brasil com o restante do planeta. Quando falamos de Brasil, logicamente vamos sair do ponto local para expandir. O primeiro que nós devemos comentar é o Mercosul, onde tinha-se uma ideia de buscar esta trajetória, principalmente a partir da redemocratização, onde se buscou um melhor reconhecimento, um melhor entrosamento com os nossos vizinhos. O potencial da América Parte Sul é gigantesco e claro que isso verteu aos olhos. Lógico que países que Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, em acordos firmados, começaram a estreitar relacionamento e pensaram em literalmente unir toda a América dentro de uma união econômica e monetária. Claro que isso deveria ser gradativo, por isso escolheu-se o nome Mercosul para identificar essa possibilidade futura, mas pelas condições de diferença econômica entre esses países, dimensionou-se que primeiro se faria uma união aduaneira, isso em 1994, e que depois evoluiríamos para uma união econômica e monetária, passando pelo mercado comum. Por isso que o nome é Mercosul, Mercado Comum do Sul. Então o nome já sugere esta possibilidade futura. Infelizmente isso não aconteceu ainda, mas é muito provável que, se correr tranquilamente a evolução econômica, possa vir a acontecer. Dentro desse aspecto, vamos fazer um paralelo com o nosso outro ponto. Temos o Brasil se relacionando com os vizinhos através do Mercosul, estabelecendo parcerias, estabelecimento de um fluxo comercial intenso, mas também temos que pensar no Brasil com outros vizinhos. Nesses outros vizinhos, partindo do mecanismo de globalização, que estreita relacionamentos, facilita o aspecto comercial, não devemos deixar de falar da União Europeia. Este bloco que literalmente puxou toda essa ideia a respeito de blocos econômicos. Foi na União Europeia que se deu o primeiro bloco. O primeiro bloco econômico foi elegido em 1944, ainda no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, e que logo depois da Segunda Guerra Mundial ajudou muito o reerguimento de 3 países, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, o chamado Benelux. Então, essa forma de compartilhar informações, ajudar na reconstrução, fez com que essa ideia de bloco econômico crescesse. E logo este bloco de 3 passou a ser um bloco de 5, depois passou a ser um bloco de 9 e gradativamente de 1944 até 1991 passou por estágios.
Então, primeiro Benelux, depois Companhia Econômica do Carvão e do Aço, depois Comunidade Econômica Europeia e em 1991, através do Tratado de Maastricht, começou-se a vincular com a ideia de União Europeia, porque simplesmente uniu-se a Europa toda em torno desse mesmo objetivo. Aqui uma imagem que representa a consolidação de tudo isso, que literalmente foi a inauguração e a implementação do euro em 1998. Então veja, aluno, o caminho foi longo e gradativo, de 44 a 98 com a implementação, para ir, lógico, organizando e sistematizando todo o funcionamento interno desses países, que indiscutivelmente atravessaram vários momentos históricos, políticos e econômicos, resultando na atual conjuntura em que um país já não se encaixou mais neste momento de bloco econômico, fazendo com que ele quisesse sair. E este movimento de saída foi feito pelo Reino Unido e deu-se o nome de Brexit, entre onde nós verificamos que saiu daquele veículo normal em que se tinha essa visão para possibilidades diferenciadas. Agora, fechamos esse primeiro bloco com a atividade de que diz o seguinte: a União Europeia é uma união econômica e política que atua em 27 Estados-membros, hoje 26, entre eles Alemanha e França. A respeito da União Europeia, explique o que se convencionou chamar de Brexit. Então eu quero que você escreva, porque é algo extremamente atual, o que identifica como sendo Brexit e principalmente a que se destina. Até já!
vamos observar que você, aluno, o texto deve ser escrito, não precisa ser de maneira descritiva, pode ser em itens ou outra metodologia que você assimile de maneira mais efetiva o conteúdo. E sobre esse conteúdo de Brexit, logicamente, você tem uma grande gama de informações disponíveis na internet. Você pode fazer até um portfólio onde você identifica várias situações decorrentes desse Brexit. Nele, logicamente, nós temos a saída do Reino Unido da União Europeia. Várias situações sugeriram essa saída, várias divergências entre o Reino Unido e a Europa e que implicaram nesse Brexit ou exit, ou seja, o Brexit, a saída do Reino Unido, que demorou aproximadamente 6 anos para praticar essa execução, que uma metodologia que foi assinada, organizada e democraticamente falada muito dentro do aspecto britânico e que agora impede que haja uma comunicação direta e livre dentro da União Europeia, dos países europeus com o Reino Unido. E nesse Reino Unido, entendam que amplia não só a questão inglesa, mas também a questão da Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, ok? Na continuação, vamos agora olhar para o Brasil e como é que se comunica essa relação econômica dentro desse aspecto de blocos econômicos. Então, nós verificamos que nós temos uma ampla aceitação dos nossos produtos em termos mundiais e na Europa não é muito diferente. Então, em termos de quantidade, obviamente, ressaltamos a importância da soja, do frango, que muitas vezes é cortado de acordo com o gosto e utilização local e que tem uma ampla aceitabilidade. Então, nossos produtos primários chegam em grande quantidade e têm uma ampla aceitabilidade. Nesse sentido, também devemos puxar que fazemos a exportação de farelos, minérios de ferro, grãos, celulose. Veja que focado muito no aspecto de matéria-prima, que é uma das características que nós puxamos desde os primórdios da nossa comunicação mundial, que é do período das grandes navegações. E isso se faz de maneira geral aos países, não existe um especial. Nossos produtos são amplamente aceitos por toda a região da Holanda, Alemanha, Espanha, Itália e Bélgica, que aceitam nossos produtos e estabelecem acordos bem fortes de troca e permuta com os produtos industrializados deles. Nesta imagem temos também uma porcentagem indicando a quantidade desses produtos. Logicamente, essa caracterização não é para que a gente decore os valores numéricos, é só para você ter uma noção que é muito produto e que a nossa aceitabilidade é grande. Então, nós podemos destacar, por exemplo, a soja, aparece aqui em termos bem acentuados, o grão ou até mesmo a extração do óleo. Também vemos outros produtos a partir da soja, também vemos produtos a partir do minério de cobre, de ferro e sem falar, logicamente, das outras situações inerentes do processo de exportação. Não é só produto primário, também vemos aqui uma caracterização do processo de exportação de aviões, em que nós temos a Embraer como uma das grandes empresas mundiais exportadora de aviões de pequeno e médio porte. Nessa caracterização, também, logicamente, temos um retorno. Nesse retorno é o processo de importação, exportação, venda e importação, compra. Nesse processo, lógico que temos uma gama grande dentro daquela especificação das patentes. Então, no que diz respeito à implementação dos produtos, sempre temos que ter a caracterização e a organização a partir do produto em sua origem. Então, lógico, medicamentos, relação de produtos manufaturados e industrializados, compostos também ligados a veículos, também inseticidas, herbicidas, que também vão nos auxiliar na nossa produção interna de produtos primários. Também, nesse quesito, olhando aqui, também observamos uma gama grande, mas veja que em termos quantitativos visuais, exportamos mais em termos de volume, de quantidades de produtos do que importamos. Então vemos aqui que literalmente caracterizamos ainda por uma exportação de produtos primários e uma importação de produtos industrializados. Aí, pulei dentro disso devemos fazer uma análise da balança comercial. O que é uma balança comercial? É a análise, a comparação que se faz entre o processo de exportação com o processo de importação. Quando nós exportamos muito
e importamos pouco, entramos num processo chamado superávit. Quando importamos muito e vendemos pouco, entramos num processo chamado déficit. Então, dentro da caracterização brasileira, dada atualmente em 2019, 2018, nós percebemos importações e exportações resultando num saldo de 2,266 milhões de dólares. Ou seja, estamos num superávit observado de janeiro a novembro de 2019. Então vejam que dentro dessa caracterização fica claro que vendemos mais do que compramos. Isso, obviamente, dentro no cenário pandêmico, não pode ser analisado, por isso que peguei 2019. 2020, 2021, 2022, teremos ainda dificuldade para análise quantitativa da saída e entrada de produtos, mas depois faremos uma análise sobre isso. Para que a gente feche esse bloco, mais uma atividadezinha onde você deve fazer uma análise da relação comercial do Brasil e a União Europeia, destacando esse aspecto de importações e exportações entre esses blocos, ok? Voltamos já já. Então, aluno, dentro desta análise quantitativa, devemos ter o seguinte raciocínio. Temos uma instrução de uma possibilidade de resposta, mas coloque em itens, mapa conceitual ou até em forma de portfólio, em que você resgate imagens e resgate informações diretamente da internet. Nela, logicamente, nós vamos ter essa quantidade, essa observação da exportação de produtos primários, e aí citamos alguns aqui. Relacionamos também a relação da importação de produtos manufaturados e industrializados, fazendo com que a gente tenha uma noção de fluidez, tanto vinda quanto indo, de produtos do Brasil
para a União Europeia, do Brasil para o Mercosul e concomitantemente para o planeta. Espero que vocês tenham assimilado, que tenhamos feito uma evolução hoje dos conceitos de blocos econômicos, de como é que se relacionam esses blocos econômicos na atualidade e uma relação física e direta entre os produtos relacionados. Brasil, Mercosul, Brasil, União Europeia ou Mercosul com União Europeia. Espero que tenham gostado e até o próximo encontro.